Bom dia e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Nós vamos meditar em Josué capítulo 11, versículos 7 a 9. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. A nossa meditação hoje tem como título A Obediência que Sustenta a Vitória. Nós vamos perceber aqui nessa narrativa que depois que Josué ouviu a palavra do Senhor, ele não apenas se sentiu encorajado, mas ele partiu para a ação. Isso nos lembra que a fé verdadeira sempre se expressa em obediência. Nós vamos perceber na nossa vida que há momentos em que nós queremos ver os resultados de Deus, mas sem seguir plenamente as instruções que Ele nos dá. Contudo, esse texto nos mostra que a vitória espiritual, ela não se sustenta na obediência parcial, mas em uma entrega total à vontade do nosso Deus. E esse texto nos mostra aqui algumas realidades. A primeira delas é que a obediência começa com uma resposta imediata. O texto diz que Josué veio de repente contra os inimigos. Não houve ali uma demora, não houve hesitação. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus e respondeu prontamente. Aqui já nos revela um princípio muito importante, que a obediência ela não pode ser adiada. Algumas vezes nós sabemos aquilo que Deus quer de nós, mas quantas vezes nós ficamos procrastinando, ou nós ficamos esperando aquele famoso momento ideal, ou muitas das vezes nós ficamos buscando mais confirmações ainda. Todavia, a verdadeira obediência, ela se manifesta na prontidão. Josué, ele não ficou ali analisando demais a situação, ele simplesmente agiu. Pois quando Deus fala, a melhor resposta é a obediência imediata, pois a prontidão demonstra confiança, e quem confia na palavra de Deus não precisa de garantias adicionais para dar o primeiro passo. Mas uma outra realidade que esse texto nos mostra, em segundo lugar, é que a obediência exige fazer exatamente como Deus ordenou. O texto nos mostra que Josué ele fez conforme tudo aquilo que o Senhor lhe dissera. Isso inclui ali uma ordem incomum: mutilar os cavalos e queimar os seus carros. Se nós olharmos essa atitude pela lógica humana, isso parecia um desperdício, pois aqueles recursos poderiam fortalecer ainda mais o exército de Israel. Contudo, Deus sabia que aquilo que ele estava fazendo era proposital. Ele não queria que o povo confiasse na força militar ou nas suas armas de guerra, mas exclusivamente no Senhor. Isso nos ensina que nem sempre a vontade de Deus fará sentido à nossa lógica. E é justamente aí que a obediência é testada. Obedecer parcialmente é fácil quando nós concordamos. Difícil é obedecer quando nós não compreendemos. Mas a obediência verdadeira, ela não é seletiva, ela não seleciona instruções, ela segue completamente aquilo que Deus nos orienta. Mas em terceiro lugar, nós vamos ver ainda nesse texto que Deus ele vai remover aquilo que pode roubar a nossa dependência. Ao destruir os cavalos e os carros de guerra, Deus estava protegendo o coração do seu povo. Aqueles recursos poderiam se tornar uma fonte de autoconfiança. Israel poderia começar a acreditar que a sua força estava naquilo que ele possuía. Isso seria um grande e perigoso problema espiritual para a vida do povo. Por esse motivo, Deus, em sua sabedoria, ele vai remover aquilo que poderia desviar a confiança do seu povo nele. Essa mesma realidade também acontece conosco hoje. Existem coisas que parecem boas, úteis e até mesmo vantajosas, porém, aos poucos elas podem ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Assim, às vezes Deus ele permite perdas, limitações e renúncias, não para nos prejudicar, mas para preservar a nossa dependência dele. Quais são as aplicações que nós podemos extrair para a nossa vida hoje? A primeira delas é que você precisa responder prontamente àquilo que Deus já te mostrou, pois a obediência não deve ser adiada. Em segundo lugar, você precisa obedecer completamente, mesmo quando você não compreende todo o cenário à sua volta, pois a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa lógica. E em terceiro lugar, que você possa confiar sempre quando Deus remover algo da sua vida. Ele sabe aquilo que precisa ser tirado para preservar a sua fé.
E a conclusão que nós chegamos é que essa passagem nos ensina que a vitória não está na promessa, mas não está somente na promessa, melhor dizendo, mas na obediência que sustenta essa promessa em nossas vidas. Josué, ele ouviu, ele confiou e fez exatamente como o Senhor havia ordenado. E isso fez toda a diferença na vida de Josué e do povo de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, o Senhor continua buscando corações que estão dispostos a obedecer totalmente a Ele, porque é na obediência que permanecemos no centro da vontade do Senhor. E quando nós caminhamos assim, nós podemos ter a certeza, Deus sustenta cada passo da nossa jornada, nessa jornada de fé que temos diante dEle. Eu quero convidar você a um momento de oração na presença desse Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é tremendo, ó Deus, sobre todas as coisas, sobre todos os caminhos, ó Pai. Deus querido, por isso, ó Deus, que o nosso coração possa aprender a confiar e descansar nos Teus planos, nos Teus propósitos e nas Tuas promessas, ó Pai. Pai querido, e que diante de uma situação que nós não compreendemos, ó Deus, que nós possamos obedecer, porque a Tua palavra nos diz, ó Deus, que obedecer é melhor do que sacrificar. E tudo que o Senhor requer de nós é simplesmente obediência, Pai. Então, ó Deus, que nós sejamos como filhos obedientes, que nós possamos seguir as instruções do Senhor, que possamos, ó Deus, seguir a palavra do Senhor e não o nosso coração, não o nosso entendimento. Quantas vezes, ó Deus, o nosso coração tenta nos enganar, Pai querido, com palavras bonitas, com palavras persuasivas, ou com pensamentos, ó Deus, que faz muitas das vezes todo sentido à nossa lógica, Pai. Mas, ó Deus, o que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. O que traz direção à nossa vida é ouvir e discernir a voz do Senhor, ó Pai. Por isso, ó Deus, nos dá um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado, um coração contrito, para que possamos desfrutar das promessas e das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um de nós nesse dia, aquilo que nós necessitamos, a nossa caminhada, a nossa família, a nossa jornada de fé, que seja sempre sustentado e amparado pela poderosa mão do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente sobre a tua vida a cada dia, em nome dele.